Oi, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Coração Francês. Aqui, nossa missão principal é te ensinar francês que fica para toda a vida. Meu nome é Audrey, sou francesa e neste vídeo vamos falar sobre tempo verbal essencial para seu aprendizado do francês, o passé composé. Para tornar o aprendizado mais fluido, dividi essa aula em 3 vídeos. Nesta primeira parte, vamos falar sobre o passé composé, que é formado como auxiliar être. Na segunda parte, vamos falar sobre o auxiliar avoir. Por fim, o terceiro vídeo será dedicado à prática. Antes de nos lançarmos no vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like, isso me ajuda bastante. Não hesite também em deixar comentário e se juntar a nós em nossas redes sociais, todos os links estão na barra de descrição. Sem mais delongas, bora lá! Antes de mais nada, o que é o passé composé? Trata-se de tempo verbal que tem a particularidade de ser composé, composto, ou seja, ele é formado por 2 elementos. Primeiro, auxiliar. Esse auxiliar pode ser o verbo être ou o verbo avoir, que vamos conjugar no presente do indicativo. Depois, adicionamos participio passado. Esse participio passado é formado a partir do verbo principal da frase. Vamos ver alguns exemplos concretos. L'année dernière, je suis allé à Paris. L'année dernière, je suis allé à Paris. Nesta frase, o verbo aller está conjugado no passé composé. Para isso, usamos 2 elementos. O auxiliar être, conjugado no presente, je suis, et o participio passado do verbo aller, que é aller. Ce matin, j'ai mangé une pomme. Ce matin, j'ai mangé une pomme. Nesta frase, é o verbo manger que está conjugado no passé composé. Para isso, usamos o auxiliar avoir, j'ai, e o participio passado do verbo manger, que é manger. Como você talvez tenha notado, para traduzir essas frases para o português, usamos o pretérito perfeito. É muito importante ter isso em mente. Quando queremos traduzir uma frase no passé composé, a tradução literal não funciona. Assim, j'ai mangé une pomme se traduz por eu comi uma maçã e não eu tenho comido uma maçã, que seria a tradução literal. Para resumir, o passé composé se constrói como o pretérito perfeito composto, ou seja, com 2 elementos, mas seu significado está mais próximo do pretérito perfeito. Para concluir esta pequena introdução sobre o passé composé, quando devemos usar esse tempo verbal? Usamos o passé composé em vários casos. Primeiro, para falar de uma ação no passado que está terminada, mas que tem uma consequência no presente. J'ai cassé mon téléphone. J'ai cassé mon téléphone. Agora, eu não tenho mais celular e isso afeta minha vida cotidiana. Usamos também para mencionar uma ação que ocorreu em momento específico no passado. Le train est arrivé à 18h. Le train est arrivé à 18h. Usamos também para falar de ações habituais no passado que ainda são verdadeiras hoje. Mélanie a toujours aimé la musique. Mélanie a toujours aimé la musique. No presente, Mélanie ainda gosta de música, sua paixão não acabou. Por fim, de maneira geral, podemos dizer que o passé composé é usado para falar sobre experiências passadas ou fazer perguntas sobre o passado. Tu as déjà visité la France? Tu as déjà visité la France? Oui. Je suis allé à Marseille en 2023. Oui, je suis allé à Marseille en 2023. Com as bases estabelecidas, vamos agora nos concentrar em caso específico, o passé composé formado como auxiliar être.
Como já vimos, o passé composé pode ser formado com dois auxiliares, o auxiliar être ou o auxiliar avoir. Mas então, como saber qual escolher? O auxiliar être é usado em três casos principais, como um verbo de movimento, tipo aller, venir, partir, etc. Como um verbo de mudança de estado, como naître et mourir. Como um verbo pronominal, se laver, se réveiller, se promener, etc. Geralmente, quando ensinamos essa particularidade às crianças na escola, usamos uma ferramenta, la maison d'être, la maison d'être. Trata-se de um método visual que ilustra os verbos de movimento. Coloquei um link de uma maison d'être na descrição, caso você ache que esse método pode ser útil para você. Você também pode optar por um método mais clássico, seja aprendendo a lista desses verbos de cor ou criando um estoque de frases prontas. Se você escolher essa opção, recomendo selecionar umas 10 frases úteis no dia a dia que você possa adaptar a cada situação. Vou te dar alguns exemplos. Não hesite em repetir as frases em voz alta e anotá-las em flashcards. Je suis né le 18 avril 1991. Je suis né le 18 avril 1991. Esta frase é muito útil para se apresentar. Basta mudar a data para adaptá-la à sua realidade. La semaine dernière, je suis allé au cinéma. La semaine dernière, je suis allé au cinéma. Mais uma vez, fica a seu critério personalizar a frase. Je suis allé au cinéma, au restaurant, à Paris, etc. Le train est parti à 14 heures. Il est arrivé à 17 heures. Le train est parti à 14 heures. Il est arrivé à 17 heures. Hier matin, je me suis réveillé à 8 heures. Hier matin, je me suis réveillé à 8 heures. Hier soir, je me suis couché tard. Hier soir, je me suis couché tard. Agora é a sua vez de completar este primeiro estoque de frases à medida que você for aprendendo o passé composé. Agora que você conhece os verbos que exigem o auxiliar être, como conjugamos um verbo no passé composé? Primeiro, é preciso conjugar o auxiliar être no presente do indicativo. Je suis, tu es, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Em seguida, adicionamos o participio passado do verbo principal da frase. É nesse ponto que você precisa prestar atenção. De fato, o participio passado pode ter várias terminações e, i, s, u ou t. Mas então, como saber qual usar? Vamos começar pelo caso mais simples. Os verbos que terminam em er no infinitivo formam o participio passado com e accent aigu, ou seja, e. Por exemplo, manger, manger. Parler, parler. Aller, aller. Atenção, isso também vale para o verbo naître, que se torna né, né. Outra regra diz respeito aos verbos como finir, ou seja, os verbos que no presente adicionam dois s à terminação plural. Lembre-se do caso do verbo finir. Je finis, tu finis, il, elle finit, mais nous finissons, vous finissez, il, elle finissent. Esses verbos formam seu participio passado com i. Assim, finir, fini, choisir, choisi, réussir, réussi, etc. Quanto aos outros verbos, não há regra fixa.
Alguns formam-se o participio passado como I, como partir, parti, sortir, sorti. Outros como U, venir, venu, descendre, descendu, etc. Ou ainda como S-O-T, como prendre, pris, ou mourir, mort. Mas não se preocupe com isso. Com o tempo, ao se deparar com esses verbos, como ao ler regularmente em francês, você os memorizará naturalmente. Você também pode usar um truque, colocar o participio passado no feminino. Assim, para o verbo prendre, o participio passado feminino é prise, e assim você consegue ouvir o S da terminação. Tudo bem até agora? Só falta eu dar uma última informação. Quando usamos o auxiliar être no passé composé, ele precisa concordar com o sujeito. É por isso que em alguns exemplos eu coloquei um E entre parênteses, pois não sabíamos se o je do sujeito era feminino ou masculino. Vamos ver um exemplo. Je suis allé à Marseille. Je suis allé à Marseille. Neste exemplo, o sujeito é masculino. Porém, se eu escrever Je suis allé à Marseille, o sujeito é feminino. Como eu sei? Porque foi adicionado um E no final do participio passado aller. Esta regra também se aplica ao plural. Neste caso, adicionamos um SC a S ao final do participio passado. Ils sont allés à Marseille. Ils sont allés à Marseille. Elles sont allées à Marseille. Elles sont allées à Marseille. Vamos ver outros exemplos. Jean s'est levé à 7 heures. Jean s'est levé à 7 heures. Marie s'est levée à 6 heures. Marie s'est levée à 6 heures. Marie é uma mulher, então eu adiciono um E no final de lever. Les enfants se sont levés à 8 heures. Les enfants se sont levés à 8 heures. Les enfants é um substantivo masculino plural, então eu adiciono um S no final de lever. Les filles se sont levées à 9 heures. Les filles se sont levées à 9 heures. Les filles é um substantivo feminino plural, então eu adiciono um E e um S no final de lever. No entanto, cuidado, há algumas exceções a esta regra. De fato, para alguns verbos não devemos fazer o acordo. Essa é uma regra gramatical um pouco complexa. Então, o mais simples é aprender essas exceções de cor. Vou te dar alguns exemplos. Ils se sont téléphonés. Ils se sont téléphonés. Ils se sont écrits. Ils se sont écrits. Ils se sont parlés. Ils se sont parlés. Elles se sont souris. Elles se sont souris. Exceção 2. Quando verbo pronominal é seguido de COD, complemento de objeto direto, não se faz a concordância. Elle s'est lavé les mains. Elle s'est lavé les mains. Elle s'est cassé la jambe. Elle s'est cassé la jambe. Elle s'est coupé les cheveux. Elle s'est coupé les cheveux. Elle s'est brossé les dents. Elle s'est brossé les dents. Para concluir esta parte, gostaria de te falar sobre a negação. Já mencionamos essa noção neste vídeo, mas acho importante retomá-la. Quando uma frase está no passé composé, as palavras da negação, como ne pas, devem enquadrar o auxiliar. Assim, il est allé au cinéma se torna il n'est pas allé au cinéma. Il n'est pas allé au cinéma. Je suis venu en train. Je suis venu en train se torna je ne suis pas venu en train. Je ne suis pas venu en train. Bem fácil, né? A única dificuldade está nos verbos pronominais. É preciso prestar atenção à posição do pronome reflexivo se.
Mas como funciona na prática? Bem, vamos ver um exemplo. Elle s'est réveillée à 6 heures. Elle s'est réveillée à 6 heures. As palavras da negação devem enquadrar o auxiliar, que é, mas também o pronome reflexivo, neste caso o SC com apóstrofo. Assim, temos elle ne s'est pas réveillée à 6 heures. Elle ne s'est pas réveillée à 6 heures. Autre exemple, ils se sont mariés en 2020. C'est là, ils ne se sont pas mariés en 2020. Ils ne se sont pas mariés en 2020. Se você precisar revisar esse conceito, não deixe de assistir ao vídeo dedicado à negação, onde você encontrará muito mais exemplos. Agora que você conhece todas as regras, que tal colocá-las em prática? Claro, se você precisar de mais tempo para assimilar a teoria, planeje momentos de revisão e faça os exercícios mais tarde. Exercício 1. Escolha a forma correta A, B ou C para completar as seguintes frases. Hier soir, nous sommes allés au restaurant. Hier soir, nous sommes allés au restaurant. Vous êtes arrivé à la gare juste avant le départ du train. Vous êtes arrivé à la gare juste avant le départ du train. Neste caso, como o pronome vous representa um homem e uma mulher, conjugamos o verbo no plural masculino. Mesmo que um grupo seja composto por 10 mulheres e um homem, a conjugação será no masculino. Essa é uma regra antiga de gramática. Tu es allé à la boulangerie ce matin? Tu es allé à la boulangerie ce matin? Neste exemplo, não sabemos quem o pronome tu representa. Portanto, as duas opções são possíveis. Il s'est réveillé à 10 heures. Il s'est réveillé à 10 heures. Les invités sont venus en voiture. Les invités sont venus en voiture. Aqui, a palavra invité está escrita no masculino. Caso contrário, teríamos escrito invité como E no final. Exercício 2. Conjuguer os verbos entre parênteses no passé composé. Não se esqueça de concordar o participio passado quando necessário. Marie est partie à 8 heures. Marie est partie à 8 heures. Les enfants sont arrivés à l'école à 9 heures. Les enfants sont arrivés à l'école à 9 heures. Elle s'est réveillée tard ce matin. Elle s'est réveillée tard ce matin. Nous sommes sortis hier soir. Nous sommes sortis hier soir.
Vous êtes revenu de vos vacances en Espagne. Vous êtes revenu de vos vacances en Espagne. Je suis tombé dans la rue tout à l'heure. Je suis tombé dans la rue tout à l'heure. Exercicio 3, ou en francês, 3. Reescreva a frase concordando corretamente o participio passado. Escreva todas as opções possíveis. Je me suis promené sur la plage. Je me suis promené sur la plage. Ou mais naturalmente, je me suis promené sur la plage. Je me suis promené sur la plage. Sofia est arrivée en retard. Sofia est arrivée en retard. Elles ne sont pas parties en vacances. Elles ne sont pas parties en vacances. Ils sont rentrés tard. Ils sont rentrés tard. Nous sommes montés au sommet de la montagne. Nous sommes montés au sommet de la montagne. Então, é isso, pessoal. Só me resta agradecer por assistirem até aqui. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho. Também siga a gente nas nossas redes sociais e se você quiser fazer aulas particulares comigo, não se esqueça de preencher o formulário. Todas as informações estão na descrição. Espero sinceramente que este primeiro vídeo dedicado ao passé composé tenha te interessado e te dado vontade de aprender mais. Se for o caso, ótimo, porque a segunda parte sai já na próxima semana. Enquanto isso, eu te convido a revisar e a praticar. Aliás, tenho um pequeno desafio para você. Nos comentários, escreva uma frase no passé composé usando o verbo aller. Você pode falar sobre o último lugar que visitou, sobre sua última saída na cidade. Enfim, estou ansiosa para ler sua resposta. Obrigada mais uma vez por sua audiência e até a próxima. À très bientôt. Ciao.